Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto da mensagem dessa noite, Eclesiastes capítulo 2. E nós vamos extrair o tema do versículo 3, Eclesiastes capítulo 2, versículo 3, quando a palavra de Deus nos diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Resolvi me dar ao vinho, regendo-me pela sabedoria, entregar-me à loucura e contemplar o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Eu queria pensar sobre as vaidades que temos na vida, nos nossos poucos dias de vida. E o capítulo 2 nos oferece 3 tipos de vaidades no nosso pouco tempo de vida, nos poucos dias da nossa vida. E a primeira vaidade que nós encontramos aqui nesse texto são a vaidade das posses. Diz lá o versículo 8 assim: amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. A primeira vaidade que os homens têm nos poucos dias da sua vida são as posses. Estão lá no versículo 8. Mas existe também uma outra vaidade dos poucos dias de vida, que é a sabedoria. Olha o que diz o versículo 12. Então passei a considerar a sabedoria e também a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros antes dele também já fizeram, diz o versículo 12. Então passei a considerar a sabedoria, sinônimo de loucura, sinônimo de estultícia e também estupidez, e percebi a segunda vaidade dos poucos dias da vida. A primeira vaidade são as posses, posses sem o Senhor. A segunda vaidade é a sabedoria usada para mim mesmo, sabedoria sem o Senhor. E no versículo 18, nós conhecemos a terceira sabedoria, que diz assim: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. As 3 vaidades dos poucos dias de vida, então, são as posses, a sabedoria e também o trabalho. É claro, é óbvio que tudo isso vivendo sem o Senhor. Eu tenho meditado um pouco na nossa vida, na nossa existência humana aqui na Terra. Eu tenho meditado no livro de Eclesiastes. Que livro maravilhoso de contemplar. Este livro era lido quando o povo de Deus celebrava a festa dos tabernáculos, quando eles ficavam habitando em tendas por alguns dias, para se lembrar que a origem deles era o Senhor, para se lembrar que eles tinham um propósito santo de viver no mundo para a glória do Senhor, obedecendo os mandamentos. Eles não eram da terra, eles eram do Senhor, mas estavam na terra para cumprir com os propósitos do Senhor. É como dizer, somos peregrinos aqui e não podemos nos prender nas vaidades dessa terra, principalmente nessas 3 vaidades que atrapalham o homem de servir ao Senhor. Quando ele ama a posse sem o Senhor, quando ele ama a sabedoria sem o Senhor, quando ele ama trabalhar e tudo sem o Senhor. E quando ele se esquece, então, que é peregrino, que está aqui para contemplar e glorificar e bendizer o nome de Deus com suas posses, com sua sabedoria e também com o seu trabalho. São 3 coisas que enfatizam vaidade no nosso coração. Se eu tenho posses que não são para a glória do Senhor, as minhas posses são vaidades. São como correr atrás do vento. Essas posses irão me desviar e eu não contemplarei a salvação do Senhor. Se eu tenho também sabedoria deste século, se eu busco sabedoria deste século, que não corrobora para a glória do Senhor, que não tem como propósito fundamentar a minha glória ao Senhor, essa sabedoria, então, irmãos, é vaidade, é correr atrás do vento, irá também me desviar e eu também não contemplarei a salvação. Se eu tiver um trabalho, o trabalho não for para a glória do Senhor, irmãos, o trabalho também é vaidade, é desespero, é frustração, é cansaço, é fadiga. E eu também não contemplarei a salvação do Senhor.
É claro que o oposto de tudo isso é lindo, é maravilhoso. Eu não preciso viver de posses, mas se o Senhor me emprestar posses, que elas sejam para a glória do Senhor. Eu não preciso viver de sabedorias, mas se eu conseguir ser sábio, se eu conseguir acumular conhecimento, e esse conhecimento for para a glória do Senhor, então que eu tenha o conhecimento. Eu não preciso viver no desespero do trabalho, mas se para ficar rico, mas se eu trabalhar e tiver como propósito trabalhar para proclamar, para evangelizar, para glorificar o nome do Senhor com o meu trabalho, então ele é muito bem-vindo. Tudo é vaidade quando o propósito não é a verdade, porque quando o propósito é verdade, eu posso usar as posses, eu devo usar a sabedoria, eu devo usar o trabalho e glorificar o nome do Senhor com tudo isso. A primeira vaidade dos poucos dias de vida, então, são as nossas posses. Vamos pensar, no versículo 8 diz assim: amontoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis, de províncias, provi-me de cantores e cantoras, provi-me das delícias dos filhos dos homens, eu enchi de mulher a minha vida. É interessante que mesmo amontoando tanta coisa, ele descobriu no amontoar de coisas, nas suas posses, as vaidades da vida. Os reformadores sempre combateram a posse na vida dos cristãos. Calvino combate a questão das posses, ordenando para os membros da igreja de Genebra que eles fossem ministros ricos na vida dos pobres, que eles tivessem posses, que eles tivessem sabedoria e que eles tivessem trabalho para cuidar das pessoas que fossem mais simples. Lutero também disse assim, ele mandava que o povo trabalhasse, que o povo estudasse, o povo ficasse muito rico para distribuir tudo o que eles ganhavam na vida daqueles que tinham necessidade. Na igreja primitiva, nós observamos Barnabé doando tudo para a igreja, para que a igreja tivesse condições de abençoar os necessitados. A Bíblia vai falar de avareza. A avareza é um mal, a avareza é uma idolatria, é uma confiança malvada, uma confiança maldita no dinheiro e a confiança maldita também nas posses. Mas a gente pode ter posses, irmãos, se elas forem usadas para a glória do nome de Jesus. Se ela não for usada para Jesus, as nossas posses serão vaidades. Mas vamos estudar isso, irmãos. O versículo 1 diz assim: disse comigo mesmo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas tudo isso, alegria e felicidade, são posses que sem o Senhor se transformam também em vaidade. Porque a alegria verdadeira, ela é fruto do Espírito Santo. Ela não tem fundamento em nada que seja aqui da terra. Aqui o pregador está dizendo, vamos ser alegres. Mas a pergunta é, ser alegres fundamentados em quê? Ser alegres fundamentado em pessoas? Ser alegres fundamentado em posses, em paixões? E aí o pregador também diz assim, vamos gozar a felicidade. E a pergunta que a gente faz é, felicidade em quê? Felicidade e alegria não tem fundamento neste século. E a gente precisa lembrar, enquanto tabernacula, enquanto celebra a festa dos tabernáculos, a gente precisa lembrar que não há nem alegria, que não há felicidade fundamentada em nada que esteja neste mundo. Por isso que o livro de Eclesiastes era lido quando o povo de Deus estava celebrando a festa dos tabernáculos, porque eles lembravam, enquanto celebravam a festa do tabernáculo, que nenhuma felicidade, que nenhuma alegria tem base nas coisas deste mundo. Tabernacular, vamos morar em tendas, porque nós não estamos em casa. A nossa alegria ou é Jesus Cristo, ou é uma frustração gigante. É vaidade buscar alegria, é vaidade buscar felicidade naquilo que não é o Senhor Jesus Cristo, naquilo que não é a graça, naquilo que não é a libertação, naquilo que não é o Senhor. Não há alegria verdadeira, não há felicidade verdadeira que não seja fundamentada no Senhor. E era isso que o pregador estava dizendo e lembrando, agora aqui no versículo 1. E ele continua dizendo assim, do riso, disse, é loucura. Da alegria, de que serve? Não adianta rir, não adianta a alegria sem o Senhor. Rir sem o Senhor é vaidade, rir sem o Senhor é uma grande loucura. Ele está dizendo isso. Do riso eu estou dizendo é loucura, da alegria eu estou perguntando de que me serve.
É interessante que não conseguimos ser nada sem o Senhor. Não temos estrutura nenhuma sem o Senhor. Como alguém pode rir sem o Senhor? Viver sem o Senhor? Rir sem o Senhor? Respirar sem o Senhor? É loucura. Nos faz lembrar de Lucas 12. Quando o Senhor Jesus, contando a história do homem rico, diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. Alegria sem Jesus não existe. Alegria sem Jesus é só estresse e desespero no final. Jesus é o único que nos traz alegria verdadeira. Sem Ele tudo é falso. Riso e alegria sem o Senhor, a pergunta é: para que serve? O pregador está perguntando: para que serve isso tudo? E aí, no desenvolvimento do texto, a pergunta do versículo 3 a fala do versículo 3 é: resolvi no meu coração beber vinho. Eu quero experimentar a alegria do vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Eu juntei a sabedoria deste século com o vinho. Eu me entreguei à loucura, à consequência, às sequelas de estar sábio e beber vinho. Me entreguei à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. E a proposta dele aqui, buscando uma satisfação nas suas posses, buscando uma satisfação na sabedoria, buscando satisfação, ele resolveu beber. Vou beber um vinho, vou buscar uma alegria em algo que seja externo, que produza uma alegria externa. Bora beber para a vida ter sentido, ou bora beber para esquecer da vida sem sentido. E essa é a proposta dele. Aí a gente fica pensando, né, que as pessoas que quando começam a ser sábios, acham elegante e bonito ter uma taça de vinho. Eu sou inteligente, então eu bebo vinho. Você é vaidoso. Você está buscando se satisfazer em coisas que não satisfazem. As pessoas até dizem: é bonito ser sábio e é bonito beber socialmente, não é? Não, não é. É vaidade, é desespero, é loucura, é buscar felicidade em algo que não seja o Senhor, é buscar alegria que não seja o Senhor, é buscar dopamina, serotonina, endorfina, buscar instrumentos que produzam alegria naquilo que não é o Senhor. Isso também é vaidade. Eu estava me regendo pela sabedoria, mas qual sabedoria? Tentando casar a sabedoria com bebidas, isso não é sabedoria. Porque isso gera loucuras, e depois a explicação é: eu estava bêbado, eu nem sei o que aconteceu, foi tudo muito louco, foi tudo uma grande loucura. Loucura que não cura a alma, loucura que não satisfaz a alma, que não glorifica o nome de Jesus. Não é feliz, irmãos, não é pleno quem bebe, quem se sente sábio, e depois de beber e se sentir sábio, acaba produzindo um monte de loucuras. O que sobra de tudo isso é a tal da ressaca, que grita que nada vale a pena. Tudo vaidade, irmãos. Tudo mentiras. Mas o pregador continua dizendo assim: eu também, versículo 4, empreendi grandes obras. Eu edifiquei para mim casas, eu plantei para mim vinhas. Ele resolveu se tornar produtivo. Começou a produzir obras, edificação, vinhas produtivas. Tudo vaidade, irmãos. Posses sem o Senhor. Versículo 5, fiz jardins, fiz pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. E a impressão é que o pregador está mostrando que ele está entrando por um processo de maturidade. Ele melhorou um pouquinho. Ele deixou de buscar as coisas, ele está construindo, ele está formando, está fazendo casa, está fazendo horta, está fazendo jardim, pomar. Melhor do que se prostituir, melhor do que beber vinho, não é? E no versículo 6 ele continua: eu fiz também para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores, coisas úteis para ele, coisas úteis também para os outros. Ele ficou mais bonzinho, mas mesmo assim continua na vaidade. Versículo 7, comprei servos e servas, tive servos nascidos dentro da minha casa, eu possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram, olha a comparação, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Tudo que ele está produzindo, irmãos, é agora para lutar, para dizer: eu sou melhor do que o fulano que foi bom. As minhas posses são melhores do que as posses do fulano. Eu sou a pessoa mais importante de Jerusalém. Posses para mostrar para todo mundo que ele era muito bom, muito competente, mas isso também é vaidade.
E no versículo 8 ele diz assim, olha a primeira palavra, amontoei, juntei, guardei, economizei também para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias. Tive cantores e cantoras, tive das delícias dos filhos dos homens, tive mulheres e mais mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Eu tive muita posse, eu tive muita mulher, eu bebi muito vinho, eu fiz muita loucura, eu fui muito sábio. E a pergunta que a gente faz é, de que serviu tudo isso? Para que serve tudo isso? E ele continua dizendo assim, o pregador, no versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, eu não privei o coração de alegria nenhuma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa. Tudo isso me fatigava, tudo isso me cansava, tudo isso me estressava, tudo isso me desesperava. Eu não privei o meu coração de nenhuma alegria deste mundo, mas eu só tive cansaço. E lá no versículo 11 ele diz assim, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era tudo vaidade, irmãos. Tudo vaidade. Tudo era correr atrás do vento. E o pregador diz algo para a gente entender, que as posses sem o Senhor não valem nada, nenhum proveito havia debaixo do sol. As minhas posses não eram proveitosas. As minhas posses definiam a minha soberba, definiam a minha vaidade. Tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. Eu queria me posturar, me posicionar como alguém egoísta, orgulhoso e soberbo. Não houve proveito nenhum nisso. Irmãos, o que fazemos e o que temos tem de ser para o Senhor. O que temos e não glorifica o nome do Senhor é doentio, é angustiante, é estressante, é vaidoso, é correr atrás do vento e não é proveitoso. Todas as nossas posses têm que glorificar e devem glorificar o nome de Jesus. Posses que não glorificam o nome de Jesus são vaidades, armadilhas para os nossos corações. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, então, com os nossos poucos dias de vida nessa terra, é que as posses sem o Senhor são vaidade demais e não são nem proveitosas. A primeira vaidade dos poucos dias de vida são as posses, mas a segunda vaidade dos poucos dias de vida também é a sabedoria buscada, que não é para a glória do Senhor. Versículo 12 diz assim, então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? A mesma coisa que já fizeram os homens que foram antes deles. Com quem eu aprendo? Aprende com a história. Com quem eu aprendo sobre a busca da sabedoria? Aprende com os personagens da Bíblia. É interessante que aqui nesse contexto, sabedoria, loucura e estultícia são irmãs gêmeas, são primas idênticas. A sabedoria é o ajuntamento técnico de algum assunto específico para a gente poder trabalhar, para a gente poder se formar. Sabedoria é comparado aqui com a loucura e com a estupidez quando a sabedoria é buscada para a glória de si mesmo. E quando a sabedoria não é buscada para a glória do Senhor. Então o que eu vou buscar de sabedoria? Em primeiro lugar, deve glorificar e bendizer o nome do Senhor, para que não seja também loucura e estupidez. Buscar posses, buscar sabedoria sem o Senhor, então, dentro desse contexto, é loucura e estupidez. E a loucura é um distúrbio, a loucura é uma alteração mental, caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Se eu penso, se eu estou sentindo, se eu estou agindo, não para glorificar o nome de Deus, então minha busca por sabedoria é uma busca louca, é uma busca também chamada de estúpida. Sabedoria sem o Senhor é distúrbio mental. Sabedoria, buscar sabedoria que não seja para glorificar o nome do Senhor é um distúrbio mental. Porque temos um padrão de pensamento da parte do Senhor.
Quando a gente se afasta do padrão e passa a criar os nossos padrões sem o Senhor, a gente passa a sentir, a gente passa a agir como loucos e estúpidos. Isso se chama também de loucura. Quando a gente despreza a soberania do Senhor, quando a gente despreza a sabedoria do Senhor e a gente começa a criar outros padrões, a gente se estressa e se angustia na busca pelo conhecimento. Como diria um personagem daí da história, loucura, loucura, loucura. Loucura, viver sem o Senhor. Loucura, buscar sabedoria sem o Senhor. E o versículo 2 do salmista diz isso. Então passei a considerar sabedoria, loucura e estutícia. Que fará o homem que seguir o rei? Sabedoria, correr atrás da ajuda do rei e viver do mesmo jeito que muitos outros homens que correram atrás de rei também viveram. Conselheiros de reis, buscando sabedoria, um bando de louco, um bando de estúpido. Que farão esses homens com sabedoria sem contemplar a soberania? Porque a melhor maneira de ter sabedoria, a verdadeira sabedoria de Provérbios, capítulo 2, versículo 7, é observar a sabedoria contemplando a soberania do Senhor. Se queremos ter a verdadeira sabedoria de Provérbios, capítulo 2, versículo 7, precisamos andar não atrás de reis, mas andar com o rei dos reis, com o Senhor dos senhores. Senão a história vai ser sempre a mesma. Uma fila de gente corrupta andando atrás do rei sem o Senhor. Em todas as áreas da sabedoria, gente querendo ser médico, gente querendo ser advogado, engenheiro, etc. e tal, mas sem buscar primeiro o propósito de existir, de viver com seu conhecimento técnico para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você que é pai, você que é mãe, ensine seu filho primeiro a andar com o Senhor e buscar na sabedoria do Senhor, na soberania do Senhor, desenvolver então seus conhecimentos técnicos, seja médico, advogado, ou seja o que for, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Estude muito, estude sim, busque sim sabedoria, mas sabedoria para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja alguém muito bom, muito competente naquilo que você faz, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Senão, seremos loucos. Senão, viveremos em vaidade. Me faz lembrar de Calvino em Genebra. Ele sempre quis, ele sempre ensinava que o povo de Deus tem que ser sábio. O povo de Deus tem que estudar. Mas estudar para a glória do Senhor. Estudar para que a competência do conhecimento os leve a servir a comunidade, a servir a sociedade como homens e mulheres segundo o coração de Jesus. É para isso que temos, então, para isso que vivemos, para isso que nascemos, para contemplar a soberania de Deus, viver a sua sabedoria como servos, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo na sociedade. Assim como Daniel foi sábio no seu tempo. Assim como José foi sábio no seu tempo. Assim como Esther e Mordecai foram sábios no seu tempo. Assim como você e eu fomos chamados para ter sabedoria, sim, mas dependente da soberania de Deus e viver para a glória de Deus com a nossa vocação de sábios no meio da sociedade. Versículo 3 diz assim: então eu vi que a sabedoria é mais, olha o termo, proveitosa do que a estupidez, quanto a luz traz muito mais proveito do que as trevas. Olha o desafio. Que a sua sabedoria seja da parte de Deus uma luz acesa no meio das trevas. Nos faz lembrar de Jesus avisando os seus discípulos que eles são luz do mundo. E se a sabedoria não é para que sejamos luz no mundo, luz do mundo, e sal da terra, e bom perfume de Cristo, se ela não é proveitosa, então ela não é sabedoria. O exemplo maravilhoso é ser luz nas trevas, é ser bom perfume, é ser sal, salgar. Versículo 14 diz assim: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estúpido, o estulto, ele anda nas trevas. Contudo, eu entendi que o mesmo sucede a ambos. Estão no meio da sociedade, passam um tempo no meio da sociedade, mas os dois vão morrer.
Os sábios vão viver enxergando com sabedoria. Os estúpidos, os estultos, sem sabedoria, não conseguem enxergar nada, não conseguem viver nada, não conseguem vislumbrar nada, não conseguem desenvolver nada, não conseguem alumiar ninguém, iluminar a vida de ninguém, perfumar a vida de ninguém. Para que sabedoria que não é proveitosa? Para que posses que não são proveitosos na vida de ninguém? No versículo 15 ele vai dizer assim: pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Aí eu descobri que tudo isso é vaidade. Buscar sabedoria para não glorificar o nome do Senhor é vaidade. Do mesmo jeito que o estúpido busca sabedoria só para ele, aquele que busca sabedoria e não é proveitosa na vida de ninguém, é vaidade. Tudo que fazemos sem o Senhor, que não é proveitoso, é vaidade. Nascemos para glorificar o nome de Jesus Cristo. E a pergunta que a gente faz: o que eu procuro estudar, ou o que eu ando estudando, o que eu ando buscando como sabedoria, é proveitoso, tem propósito? Glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo é o nosso propósito na busca da nossa sabedoria. O que eu estudo, o que eu leio, o que eu aprendo é para a glória de Jesus? O que eu ando fazendo é para a glória de Jesus? Se a resposta é sim, então continue buscando essa sabedoria. Mas se a resposta é não, pare imediatamente e ore arrependido, buscando então sabedoria para glorificar o nome de Jesus, e não sabedoria para glorificar o seu próprio nome. É bom e importante a gente sempre recomeçar, quantas vezes for necessário. É bom a gente dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, vê se há algo em mim errado e me conduz, me reconduz, me recomeça, para que eu possa então viver para a glória do teu nome. E no versículo 16 ele diz assim: pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte vai morrer o estulto. E eu fiquei estudando esse texto, assim, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, irmãos: o Senhor dá posse, o Senhor dá sabedoria e o Senhor dá trabalho para que a gente use aqui, na terra, para a glória do seu nome. O dia que ele nos matar, acabou as posses, acabou o trabalho, acabou a sabedoria. É para usar aqui, irmãos. E é para usar aqui para a glória do nome de Jesus. Nossa sabedoria neste século não tem função nenhuma no céu. Foi dado para a gente usar na terra para a glória do nome do Senhor. Se a gente não usa a nossa sabedoria para a glória de Jesus, ela se transformou em estupidez, se transformou em loucura e vai cair no esquecimento. Olha que miséria é. Não vivermos para a glória do Senhor. Não existirmos com nossas posses para a glória do Senhor. Não usarmos o nosso conhecimento técnico para a glória do Senhor. Precisamos buscar sabedoria no Senhor para glorificar o nome do Senhor. Versículo 17 diz assim: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. A pergunta que a gente faz: qual é, afinal de contas, o fim principal do homem? Não é glorificar a Jesus e ser feliz em Jesus? Com posses ou sem posses? Com sabedoria deste século ou sem sabedoria deste século? O que nós não podemos perder de vista é a sabedoria dada pelo Senhor. Sabedoria verdadeira para contemplar a sua soberania e viver para a glória do seu nome. Quando a gente lê a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo fala que não vai usar a sabedoria que Jesus deu para ele na terra, mas ele vai usar a sabedoria que ele tem do céu para justificar a existência da sabedoria que ele tinha na terra. Meio confuso isso, né? Mas Paulo estava dizendo: eu tenho sabedoria que não vem da sabedoria da terra. Eu tenho sabedoria que vem da sabedoria do céu. A primeira grande vaidade, irmãos, dos poucos dias de vida é as posses sem o Senhor. A segunda vaidade dos poucos dias da vida é a sabedoria sem o Senhor. E a terceira vaidade dos poucos dias de vida na terra é o trabalhar sem propósito.
Trabalhar sem o propósito de glorificar o nome do Senhor também é vaidade. Olha o que ele diz no versículo 18. Eu também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. É interessante que se você trabalha para ganhar, você vai descobrir que quem ganha muito mais do que você, nunca será você. Acho que eu confundi a palavra. Você vai descobrir, irmãos, que trabalhar por ganho é descobrir que quem ganha nunca é a gente. Então, uma proposta esquisita para nós nessa noite. Não trabalhe por ganho. Trabalhe por ministério. Trabalhe por evangelização. Trabalhe por conscientização. É muito mais importante trabalhar para o Senhor no trabalho onde vamos do que trabalhar para ganhar dinheiro. Alguém sempre ganha mais que a gente, então não trabalhe para ganhar. Trabalhe muito mais do que trabalhar para ganhar. Trabalhar para ganhar é se afadigar debaixo do sol. Não precisamos trabalhar para a gente ser rico ou ter posses, se a gente já tem a grande posse. Não precisamos ter sabedoria para trabalhar. Precisamos ter o Senhor e viver o trabalho para a glória do Senhor. Servos do Senhor não precisam trabalhar para ganhar dinheiro. Isso é estranho de dizer. Servos do Senhor trabalham por dignidade e por ministério. Trabalham por vocação, por dom e também por ministério. Ganhar é consequência. E talvez você não ganhe no trabalho o quanto o Senhor vai te dar bem por fora disso. Como presente. Eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas Ele faz. Aborreci todo o meu trabalho, com que eu estava afadigado debaixo do sol, visto que o seu ganho eu ia deixar para alguém que viesse depois de mim. Trabalho, irmãos, por dignidade, trabalhe por ministério. Quem dá dinheiro é Jesus. O trabalho é ministério, o trabalho é campo de evangelização, o trabalho é onde nós nos mostramos proveitosos por causa da sua graça. É um ambiente de bom testemunho, de gente convertida. O trabalho é onde nos organizamos para ser sal da terra, luz do mundo e bom perfume de Cristo. Se não for assim, o trabalho é fadiga, o trabalho é vaidade, o trabalho é correr atrás do vento também. E de novo eu me lembro do Salmo de número 127. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Não é o teu trabalho que vai te fazer rico, se o Senhor quiser que você fique rico. Não é o seu trabalho o lugar onde você vai se realizar financeiramente. O seu trabalho é um ambiente onde você se realiza ministerialmente. É o lugar onde o Senhor vai usar você para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para ser o Evangelho, para ser sal da terra, para ser luz do mundo e também para ser bom perfume de Jesus Cristo. Trabalhe para Jesus, irmãos. E não se sinta afadigado e afligido debaixo do sol. Trabalhe para Jesus, irmãos, e não para ficar rico e ganhar dinheiro. Agora, quem disse que aquele que pegar a herança vai usar a herança? Você trabalha e o dinheiro fica para alguém. E quem disse que esse alguém que recebe a herança vai usar para a glória de Deus e vai usar sem loucura e sem estupidez? Versículo 19. Quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas. E a sabedoria debaixo do sol. Também tudo isso é vaidade. Tem gente que fica rico por causa do seu trabalho. Mas isso também é vaidade. Porque a gente não está trabalhando, irmãos, para agradar pessoas. E a gente se lembra na Bíblia de pessoas que não ficaram ricos, embora tenham enriquecido pessoas. José, Daniel, Mordecai, Calvino, Lutero, Nelson Mandela, Martin Luther King. Pessoas que usaram o seu trabalho, irmãos, para glorificar o nome de Jesus. Pessoas que usaram o fundamento da graça estabelecida no coração deles para levar isso para o trabalho. Nós trabalhamos para glorificar o nome de Jesus Cristo, onde nós estamos plantados para trabalhar. Mas infelizmente, quem perdeu essa visão, vive o trabalho como uma grande aflição, vive o trabalho como um grande desespero, como uma grande angústia, e vive o trabalho muito cansativo e muito enfadonho. Versículo 20. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol.
eu me esforcei tanto e fiquei tão desesperado e cansado por causa de tanto trabalho. Não é para isso que trabalhamos. O trabalho deve ser um ambiente de prazer diaconal, de servos do Senhor. Onde o Senhor nos plantar, Ele nos plantou para que seu nome seja glorificado. Versículo 21 diz assim: porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, é feito com ciência, é feito com destreza, contudo, ele vai deixar o seu ganho com porção a quem por ele não se esforçou. Mas isso é vaidade, isso também é um grande mal. Mas a gente não trabalha por isso. A gente vai trabalhar assim, com sabedoria. A gente vai buscar o trabalho com muita ciência, com muita destreza, mesmo que o ganho fique para outras pessoas. Não tem problema. O importante é que eu estou trabalhando para o Senhor. E Paulo vai trabalhar isso em Colossenses capítulo 4. E Paulo vai sempre ensinar isso, dizendo: olha, trabalhe para a glória do Senhor. Trabalhe para a glória do Senhor. Quando o teu patrão estiver olhando, trabalhe para a glória do Senhor. Quando o teu patrão não estiver olhando, trabalhe para a glória do Senhor. Versículo 22 diz assim: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho desgosto, até de noite. Ele não consegue descansar o coração, isso é vaidade. E aí lá no versículo 24 diz assim: nada melhor para o homem que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, eu vi que isto não vem do trabalho. Isto vem da mão de Deus. E olha que o versículo 25 diz: pois separado deste, quem pode comer? Quem pode beber? Quem pode alegrar-se? E a gente lembra do texto de Coríntios 10, 31. Quer pois comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, seja trabalhar, façais tudo para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja para a glória do Senhor. E lá no versículo 26, porque Deus dá sabedoria, o Senhor dá conhecimento, o Senhor dá prazer ao homem que lhe agrada. Quer seja nas posses, quer seja na sabedoria, ou quer seja no trabalho. Mas ao pecador, o Senhor dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também tudo isto é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Trabalhar dá trabalho quando o trabalho é para mim mesmo. Trabalhar dá trabalho quando o trabalho é para a glória do homem, não para a glória de Deus. Tudo o que a gente faz tem que ser feito no Senhor, porque separado do Senhor não há felicidade. Separado do Senhor não há glorificação do nome do Senhor. Separado do Senhor não há verdade. Separado do Senhor só existe vaidade. O Senhor mesmo nos dará sabedoria, o Senhor mesmo nos dará conhecimento, o Senhor mesmo nos dará prazer. O Senhor nos levantou para lhe agradar, mas o pecador viverá constantemente afadigado. O pecador irá juntar, amontoar com muito estresse, desespero, pânico, mas os servos do Senhor usarão o seu trabalho para a glória do Senhor, porque para eles trabalhar é ministério. Nunca foi o trabalho que nos sustentou. Nunca foi o trabalho que nos deu dinheiro. Nunca foi o trabalho que nos deu sabedoria e nem bens. O trabalho é para o servo do Senhor, o ambiente onde ele serve ao Senhor, com sabedoria, com conhecimento, com prazer, com destreza. Fora isso, o trabalho também é vaidade. E o texto de Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, ele vai dizer assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Teme a Deus com as suas posses, se você as tem. Teme a Deus com a sabedoria que você tem, o acumulado técnico, ou que você esteja buscando. Teme a Deus com o seu trabalho e viva para a glória de Jesus Cristo sempre. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Amém?